Hoje nós vamos falar, na verdade esse é o primeiro de dois vídeos, né? Um assunto que sempre volta à tona, especialmente perguntado por autores inexperientes, que é como estruturar sua história, como isso facilita na escrita. Na verdade nós já comentamos isso várias vezes em diversos vídeos nossos, mas nunca fizemos efetivamente um vídeo de como estruturar sua história, que é o que nós vamos fazer hoje, né? Inicialmente, quando a gente fala do assunto de estruturar, vem à nossa mente aquela questão que muita gente mais antiga lembra do Paulo Coelho, e mais recentemente até do George Martin, que é dos arquitetos versus jardineiros, né? E qual seria essa? Seria os arquitetos, os escritores. Os arquitetos seriam aqueles que estruturam a história antes, fazem tudo, enquanto os jardineiros fariam tudo de uma vez, né? sem pensar. Agora, tudo bem que até se você for procurar a respeito de escritores arquitetos versus jardineiros, você vai ver que 90% dos artigos vão te dizer que ninguém é 100% um ou 100% outro, né? Mas na verdade esse termo já vem com um erro, porque você pensa que o jardineiro não considera nada, quando é mentira, né? Porque ele fala assim, o arquiteto ele realmente pensa, não sei o que, estrutura antes de fazer a obra, mas isso não quer dizer que a obra dele não vá ter alguma coisa de diferente. E fala assim, aconteceu, eu vou ter que fazer uma mudança de última hora. Acontece. As pessoas que não sabem. E o jardineiro é a mesma coisa, ele precisa preparar a terra, né? Ele precisa colocar o adubo, plantar na estação certa. Ninguém, por exemplo, vai plantar uma coisa que tem que ser colocada no verão, no inverno, né? E não vai plantar no inverno, por exemplo, se neva, né? Lá no norte. E não é só jogar semente. Então, é aquela coisa. A gente quis trazer de volta esse tom, porque sempre volta, sempre alguém comenta. Mas, de qualquer maneira, por que estruturar a história é interessante? Porque você nunca vai ficar perdido, você vai ter sempre aquela estruturazinha básica, né? Te guiando no que vai fazer. Isso até ajuda no caso de você ficar com branco, né? Não conseguir escrever, você sempre pode voltar lá. Até a gente já comentou a respeito no texto no texto falando de quando você fica sem ideia, né? E o primeiro que nós vamos falar hoje, né, chama-se esqueleto ou escaleta, depende se são semelhantes, na verdade, né? É o que? Primeira coisa, você teve uma ideia, então escreva essa ideia, coloca ela no papel. Inclusive coloca, né, o gênero que vai acontecer, o que vai acontecer, cita os personagens. Então, por exemplo, se a gente pensa, isso foi um exemplo que eu até dei quando eu fiz um curso de escrita muitos anos atrás na Biblioteca Viriato Correia, né? Harry Potter. Então, Harry Potter é uma fantasia urbana, então tá vendo? Você fala que ela é fantasia urbana, é infanto-juvenil, então você fala que é infanto-juvenil, você já está focando o público, já está focando o gênero, né? De um jovem, Harry, né? Que descobre que é bruxo, né? Que mora com a família porque os seus pais dele morreram, ele descobre que ele é um bruxo, e ele termina sendo convidado para ir lá para Hogwarts, né, que é uma escola de magia, conhece lá os amigos dele, a Hermione e o Ron, né, e né, falando do primeiro livro, né, do primeiro filme, ele vai descobrir sobre a Pedra Filosofal, sobre o Voldemort, que é o grande inimigo dele que vai tentar matar ele, né? E eles vão passar por aventura, então é esse tipo de coisa que você tem que pensar. Então essa é a ideia que você tem que colocar, uma coisa que você sempre possa voltar e falar, é verdade, né? Aí você faz o quê? Determina os personagens. Então fala assim, anota os personagens, então, especialmente os principais, né? Coloca as características físicas deles, e muitas vezes, uma coisa que eu já coloquei quando eu falei de personagens coloca como eles se sentem em relação à história e seu tema. Gosta, não gosta.
e sempre vai dar um tom de como ele vai agir, né? O personagem vai agir. E aí, voltando às nossas aulas de escola, né? Antigamente, quando o professor lá de redação falava, toda redação tem que ser tem um início, meio e fim. Então pensa exatamente isso. A história tem que ter um início, um meio e um fim. O que é o início? A apresentação do mundo, principalmente se for uma fantasia ou alguma coisa que além do mundo real, a apresentação dos personagens, a apresentação da trama. O meio, a trama chega a um ponto que alguma coisa deve ser feita, você deve trabalhar, você tem aquele ponto de o protagonista vai querer ou não querer ir atrás do que está sendo apresentado para ele, né? E aí ele tem que se decidir e ir atrás. E aí o final, né, que ele vai estar no meio da aventura ali, né? Ele vai ver como resolver a questão e começar a trabalhar como resolver a questão. Então, esse é um ponto bastante que a gente aprende e termina esquecendo. A gente aprende no colégio e termina esquecendo que dá para você usar. Então, o que você vai fazer? Uma história vai ter, sei lá, o início vai ter 5 capítulos, o meio vai ter 5 capítulos, o final vai ter 5 capítulos. Você vai definindo o que cada capítulo vai ser, né? Uma frase, aí vai aumentando, e aí você sempre vai poder voltar, inclusive, para ver como é que vai ser a história, né? O que vai acontecer, todo tipo de coisa. Inclusive, né, a gente comenta muito, por exemplo, você vai ver seriados de policial, você tem exatamente aquela coisa, essa estrutura, né, nos seriados de policial. É a apresentação da história. Então, um crime aconteceu. Quais são as opções? Aí você vai ver, tem aquele cara que é suspeito, aquele cara ali que é suspeito, aquele cara ali que é suspeito. Então, e aí, na terceira parte, eles começam a ver, esse cara, a opção número 1 não é, a opção número 2 não é, temos que ir para como fazer com a opção número 3. Então, você vê que é exatamente essa estrutura que a gente usa, né? E até voltando ao tema dos arquitetos versus jardineiros, né? É aquela coisa, você estruturou a história, escreveu lá início, meio, fim, determinou os capítulos, não sei o quê. Não, você está escrevendo, o capítulo não é bem aquilo que você estava pensando, você vai ter que mudar a história. Pô, volta ao esqueleto, reescreve a sua ideia, né? Quer dizer, até ela ficar boa. E depois você volta para a história, quer dizer, nada contra, veja bem, não é porque está escrito no esqueleto que não pode mudar, né? Inclusive, tá, falando de escaleta é um processo do cinema, né? Que como é que os atores, como é que era feito, os roteiristas faziam. Então eles tinham a ideia, né, eles tinham a estrutura da história, e aí eles iam criando, às vezes até em post-it, né, ia colocando, essa cena vai acontecer isso, e é isso, e isso, e ia colocando um post-itzinho assim, e fazendo. Então, essa ideia, por isso que a gente fala que é parecida à questão do escaleta e do esqueleto, né? Então, é exatamente isso, né? A questão de estruturar a sua história, de você ter ela na cabeça antes, para que você não precise ficar pensando, de repente, isso acontece muito com o autor novo, que no meio da história ele cria um personagem legal, fica apaixonado por esse personagem e aí começa a falar desse personagem e a história perde de rumo. Você fala, não acha que isso não acontece, isso acontece mais normal do que... Então, assim, cara, se você gostou de um personagem que você criou pela metade, cara, segue essa história até o final, depois você escreve uma história sobre o seu personagem novo, né? Quer dizer, nada conta. Né? Não. Esse é um ponto, né? Então acho que é isso que a gente deve fazer, né? No próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre estruturar e apresentar um gênero que chama Snowflake, né? Foi criado por um autor chamado Ingrid Mansson, né? Para ajudar, né? Mas
pouco o vídeo quando está muito longo, né? Então é isso, se você curtiu, deixa um like. Né? Se você quer saber mais sobre alguns dos assuntos que a gente citou, comenta aqui se você já faz, né, o que você faz. A gente sempre quer saber o que os nossos que está assistindo nossos vídeos acha. E passa isso para um amigo que é escritor, que de repente não sabe ou não usa isso para facilitar ele, né? É isso. Inclusive, se você gostar, nós temos, e quiser conhecer nossos livros, nós temos livros de policial com tecnologia, steampunk contos, steampunk romance, fantasia, terror, terror com humor, né? Então, zumbis, vampiros, fantasmas, bruxaria. A gente vai deixar os endereços dos e-books no primeiro link, no primeiro comentário fixado. Aí, se você quiser a versão física, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais ou até pelo próprio YouTube, né, que a gente vê como faz para enviar, né, como é que a gente vai a algum evento, e a gente vê como é que faz. É isso, espero que você tenha curtido.